Esta é a questão número 13, que tem a ver com a identidade de Gog de Magog, de Ezequiel capítulo 38. A Sociedade Torre de Vigia sempre ensinou que Gog de Magog era Satanás o Diabo. No entanto, o coro governante emitiu uma nova luz em 2014 na reunião anual e depois foi publicado no ano seguinte, na Sentinela de 2015, 15 de maio, pergunta dos leitores. Então diz assim: quem é Gog de Magog mencionado no livro de Ezequiel? Por muitos anos, nossas publicações explicaram que Gog de Magog é o nome dado a Satanás o Diabo. A última frase: então entendia-se que Gog era outro nome profético para Satanás. Então, até 2014, entendia-se que Gog de Magog era um nome profético de Satanás. Então, qual é o entendimento que passou a vigorar a partir de 2014? A sentinela continua. Fica claro que o nome Gog de Magog não se refere a Satanás, mas a uma coalizão de nações. Afinal, já não é Satanás o Diabo, mas sim uma coalizão de nações, uma coligação de nações. E diz aqui que fica claro. Se fica claro, é porque não era claro. Mas como a Sociedade Torre de Vigia se autodesignou como canal exclusivo de Deus para comunicação com os humanos, então eles tiveram um novo entendimento em 2014. Gog Magog, afinal, é uma coligação de nações. Vamos abrir aqui um parênteses, apenas como pano de fundo. Já vamos voltar a Gog de Magog, mas primeiro vamos passar alguns trechos sobre as afirmações que a Sociedade Torre de Vigia faz acerca do entendimento que passa. E como, de certa forma, eles são exclusivos com relação ao verdadeiro entendimento das Escrituras. Vamos então passar um vídeo do irmão Samuel Hurd. Nós sabemos que de vez em quando há ajustes ao nosso entendimento. E no futuro podem vir a haver ainda outros ajustes. Há certas coisas que Jeová não nos permite entender, apesar de as lermos vez após vez. Nós só entendemos as coisas quando Jeová quer que nós as entendamos. E tenham a certeza que é Jeová que está por trás daquilo que vos vou dizer hoje. Não o corpo governante, nem nenhum humano aqui na Terra, mas Jeová Deus. Algumas afirmações que ele faz é que os ajustes ao entendimento, hoje e futuros, este é o contexto, em que ele diz que há coisas que Jeová não nos permite entender, mesmo que nós as leiamos várias vezes. Não nos permite entender, a eles, não nos permite entender. E que aquilo que ele vai dizer hoje não tinha a ver com Gog Magog, mas o que ele ia anunciar, que eram umas novas luzes, Jeová estava por trás daquilo que ele ia dizer. E ele até enfatizou, não é o coro governante que está a dizer isto, é Jeová quem está a dizer isto. Isto é um bocadinho ousado fazer uma afirmação destas, como que se homens tivessem acesso à luz de Shekinah que havia lá no templo em Jerusalém, que o sumo sacerdote entrava e via a presença de Deus ali e recebia orientações, e parece que nos Estados Unidos a luz de Shekinah continua. Mas o que eu pretendo é, guardem esta afirmação do Samuel Hurd, que nós já vamos mencioná-la no final do vídeo. Por isso, essa ideia de que o corpo governante tem orientação direta da parte de Deus e que é um canal exclusivo de orientação da parte de Deus para com os humanos, isto já é publicitado já há décadas. E nós vamos ver algumas publicações mais antigas acerca destas afirmações. Sinal de 61. A classe do escravo tem servido como canal coletivo exclusivo de Deus. Notem, canal coletivo exclusivo de Deus. Esta sentinela deixa bem claro que estes 9 homens encaram-se como canal exclusivo de comunicação, de entendimento bíblico de Deus para os humanos. Eles são o canal, são o meio exclusivo e não se consegue encontrar em nenhum outro sítio. Por isso, esta afirmação quer dizer, por outras palavras, que o entendimento da Bíblia é propriedade da Sociedade Torre de Vigia. É uma propriedade deles. Mais ninguém consegue entender as Escrituras. Isto é uma declaração um bocadinho ousada, um bocadinho, e estou a ser simpático, e um bocadinho também arrogante.
E tendo em vista a apropriação ilícita do termo escravo fiel e prudente como exclusiva. O escravo fiel e prudente são eles. E nota a expressão, escravo fiel e prudente. Uma pessoa prudente. Não diz imprudente. Mas fazer uma declaração destas num vídeo e escrever isto nas publicações, isto parecem declarações imprudentes. Vamos ver outra sentinela. Sentinela de 62, 1 de julho, em que diz aqui, meio do parágrafo, que Deus deu a Bíblia não a uma pessoa, mas a uma nação. O que é que eles querem dizer com isto? Notem as últimas frases. É, portanto, um livro organizacional. Ela, isto é a Bíblia, só pode ser entendida em companhia com a verdadeira organização visível de Deus, a organização cheia do Espírito Divino. O primeiro aspecto que eu quero trazer a atenção neste parágrafo tem a ver com manipulação das palavras, jogo de palavras. Notem que eles dizem aqui que Deus deu a Bíblia a uma nação. E depois, no último parágrafo, passam para organização. Isto é, houve aqui um truque de magia, jogo de palavras, para passar o conceito de nação organizada para organização. Assim como Deus deu a Bíblia a uma nação, e uma nação está organizada, então hoje entende-se a Bíblia por meio de uma organização. Houve aqui um jogo de palavras de nação para organização. E é este truque de magia, esta transição mágica que nós temos de estar atentos. Porque são conjugação de ideias, de palavras, para construir uma doutrina. Porque não há prova nenhuma bíblica que de uma nação Deus passou para uma organização. Não. De uma nação, a Bíblia diz que passou para uma congregação, formada em 33 era comum. E não para uma organização fundada em 1881. Mas há aqui um jogo de palavras. Como uma nação é organizada, então hoje tem que estar organizada a organização. Pronto. Mas não é assim. Isto é uma falácia, isto é uma peta. Por isso, a nação de Israel era organizada, sim, e Deus passou o favor da nação de Israel para a congregação cristã formada em 33. E a congregação cristã formada em 33 era gerida por Cristo, diretamente pelo Espírito Santo. E não por uma gerência de homens que iria surgir em 1881. Ponto. Mas vocês estejam atentos a este jogo de palavras, porque é desta forma que se constrói doutrinas. E nós vamos atrás, mamamos isto, porque vamos atrás desta magia da palavra. Por isso, cuidado, vocês filtrem isto. Houve aqui um jogo de nação para organização. Não. A Bíblia diz de nação para congregação. Diferente, tá? Mas o que nós queremos destacar no parágrafo tem a ver com a afirmação que fazem aqui, que a Bíblia só pode ser entendida pela verdadeira organização cheia de Espírito. E depois continua, diz mais à frente, que ele fez que o entendimento da Bíblia atualmente dependesse da associação com a sua organização, assim como nos dias de Jesus e de seus apóstolos, que só os que entravam em contato com a organização de Deus recebiam o entendimento das Escrituras. Ok, diz então aqui que o entendimento da Bíblia atualmente depende de estar associado com a sua organização. E só os que estão em contacto com esta organização é que podem ter entendimento da Bíblia. Por isso, aquilo que é dito nesta publicação é que o entendimento da Bíblia é propriedade da Sociedade Torre de Vigia. Entender a Bíblia é propriedade nossa. Ninguém pode entender a Bíblia fora desta organização. Só que nós entramos aqui numa grande incoerência. É que a Sociedade Torre de Vigia, para começar a produzir publicações, teve que se basear em escritos de eruditos de outras denominações religiosas para ter matéria-prima para publicar. Porque essas informações históricas, culturais, interpretação bíblica, estavam na mão de eruditos católicos e protestantes. Por isso eles tiveram que consultar esses escritos, esses estudos, essas interpretações, para depois terem matéria-prima para produzirem as suas publicações. Por isso, se eles são o canal exclusivo de Deus de comunicação, como é que foi possível, para terem publicações, terem que ir mamar nas tetas de Babilónia? Notem que esta expressão que eu estou a usar, isso foi usado por irmãos que produziram o livro Ajuda ao Entendimento da Bíblia, que é o Novo Perspicaz das Escrituras. Esse livro, quando foi produzido nos anos 70, 80, os irmãos afirmaram
nós tivemos que ir mamar nas tetas de Babilónia para produzir o judeu-entendimento. Tivemos que ir consultar eruditos, desde protestantes, calvinistas, luteranos, metodistas, uma quantidade de escritos, mas que estavam na mão desses eruditos bíblicos, que eram de outras denominações religiosas. E eles tiveram que lá ir para entender e depois publicar. Como é que isso é possível? Ou como é que isso se explica? Que um canal exclusivo de Deus tenha que ir mamar nas tetas de Babilónia para poder produzir ensino bíblico. Por isso, aquilo que a Sociedade de Torre Vigia fez foi ir buscar entendimento bíblico e depois tentar adaptar a linguagem à sua linguagem e filtrar com doutrinas que quiseram montar. Então foi isso que aconteceu. Por isso, o que nós temos nos escritos da Sociedade de Torre Vigia são plágios. Um plágio é o ato de publicar algo que pertence a outro autor e publica como se fosse nosso. Então é isso que acontece. Em toda a erudição que vocês possam ver nas publicações tem a ver com isso. Tem a ver com plágios, com outros estudos, até mesmo o uso da Bíblia. Até os anos 50, 60, a Sociedade de Torre de Vigia usou a tradução João Ferreira de Almeida. A tradução João Ferreira de Almeida é de um erudito protestante. Então, quer dizer, o canal exclusivo de Deus dependeu do trabalho de um erudito protestante para ler e ensinar acerca das Escrituras. Como é que isso se explica? Até mesmo com relação à tradução do Novo Mundo. Esta tradução foi produzida à base dos eruditos em hebraico e grego que pertenciam a outras denominações religiosas. A Sociedade de Torre Vigia não tem nenhum erudito. O homem mais inteligente que a Sociedade de Torre de Vigia teve foi o irmão Frederick Franz. Ele sim era o oráculo da sociedade e aquilo que ele escrevia tinha peso. Sim, e era profundo. Mas depois da morte dele, a Sociedade de Torre de Vigia o que fez foi fazer copy-paste. Porque se vocês quiserem ter coisas interessantes nas publicações da Sociedade de Torre de Vigia, tem que ser o máximo até os anos 80. O máximo. Daí para a frente, esqueçam. Esse era ELAC. Copy-paste. Nada mais. Anda tudo à volta do mesmo. Por isso, o êxito das publicações da Sociedade de Torre de Vigia baseava-se muito nos escritos deste homem, Frederick Franz. Ele morre, acabou. Até mesmo a tradução do Novo Mundo foi feita por este irmão, só que este irmão tem aqui um problema, que ele não tinha formação literária, ele não era nenhum erudito, ele não tinha formação académica. E por isso a tradução do Novo Mundo não foi assinada por ninguém. Mas costuma-se dizer que a tradução do Novo Mundo não foi assinada por ninguém porque queriam que toda a glória fosse dada para Deus. Mas isto é uma grande peta. Até convém que a tradução do Novo Mundo não seja assinada, porque seria identificado que quem produziu a tradução do Novo Mundo não tem formação linguística, não tem formação académica, não tem credenciais linguísticas que o torna habilitado e qualificado para tal obra literária, porque não tem formação. Por isso é preferível ficar no anonimato, porque assim anula qualquer crítica nesse sentido. Porque não se sabe quem são os autores, então não se pode criticar as credenciais dos autores. Pronto, fica no anonimato. Essa ideia que a tradução do Novo Mundo não foi assinada porque toda a glória é para Deus, isso é jogo de cintura. A Sociedade de Torre de Vigia não produziu nada. A única coisa que produziu foi uma tradução da Bíblia que não está credenciada. O que é estranho, a Sociedade de Torre de Vigia pega no trabalho feito por Babilónia, por eruditos de outras religiões, e depois diz, somos nós somos o canal exclusivo. Quer dizer que a Sociedade de Torre de Vigia tenta viver e anunciar exclusividade à conta do trabalho dos outros. A afirmação de que o entendimento da Bíblia é propriedade da Sociedade de Torre de Vigia não faz qualquer sentido. Porque aquilo que eles têm hoje tiveram que mamar nas tetas de Babilónia. Por isso a afirmação de que o entendimento da Bíblia é propriedade da Sociedade de Torre de Vigia não faz qualquer sentido. É até patético. Porque se eles tiveram que mamar nas tetas de Babilónia, como é que podem dizer, depois de roubarem esse trabalho, apoderarem-se desse trabalho, dizem que somos o canal exclusivo? Isso não faz o mínimo sentido. E depois até vão ao ponto de criticar comentadores eruditos bíblicos. A Sentinela, 15 de agosto de 81, e notem o que diz. Os comentadores bíblicos da cristandade tampouco são inspirados, apesar de afirmarem ter grande conhecimento.
vamos parar por aqui, só fazer uma pausa. A expressão aqui, comentadores bíblicos da cristandade. A expressão cristandade é um termo pejorativo da palavra cristianismo, porque a cristandade dá a entender um cristianismo profano. Por isso usa-se o termo cristandade. Por isso, quando diz aqui os comentadores bíblicos da cristandade, isto é, os comentadores profanos, é estranho fazer esta declaração. Quando a sociedade de Torre Vigia teve que mamar nas tetas deles para poder ter acesso hoje ao hebraico, ao grego, à interpretação bíblica, cultura bíblica, definições e interpretações de palavras. Não está nas sentinelas, está nessas publicações que já têm séculos, e fazem este tipo de afirmação. Mas vamos continuar, e note o que diz à frente. Todos nós precisamos de ajuda para entender a Bíblia e não podemos encontrar a orientação bíblica de que precisamos fora da organização do escravo fiel e prudente. Vou repetir. Não podemos encontrar a orientação bíblica fora da organização. Fora. Por isso a sociedade de Torre Vigia desconsidera comentadores e eruditos bíblicos, eruditos esses que a sociedade teve que comer na mão deles. E agora são comentadores profanos, porque são da cristandade. Isto é uma atitude muito arrogante para quem surgiu há meia dúzia de anos. Quando existem enciclopédias com séculos, enciclopédias bíblicas com séculos. Por isso esta afirmação de dizer que a sociedade de vigia é proprietária do entendimento bíblico é, no mínimo, patética. Vamos então fechar aquele parênteses que nós abrimos no início. E este parênteses serviu apenas para deixar claro que a Sociedade Torre Vigia afirma que é proprietária do entendimento bíblico. É um canal exclusivo de comunicação de Deus para o homem. E que os comentadores e eruditos bíblicos pertencem à cristandade. Cristandade é um cristianismo profano. E se alguém quiser entender as Escrituras, tem que ser na organização que surgiu em 1881. Muito bem. Então, aquilo que nós vamos fazer é o seguinte. Em 2014, a Sociedade Torre Vigia chegou a um novo entendimento, uma nova luz, que afinal, Gog, da terra de Magog, não significa Satanás, mas uma coligação de nações. Muito bem. Então, o que é que nós vamos fazer? A Sociedade Torre Vigia chegou a esse entendimento em 2014. Então, o que é que diziam esses profanos comentadores bíblicos, esses eruditos? Vocês querem ver o que é que eles já ensinavam há muito tempo? E vamos apenas usar a informação bíblica escrita que eu tenho aqui. Eu vou-vos mostrar o que é que vou citar. Vou citar isto, está bem? Ok? Citações disto tudo. Só para deixar claro que aquilo que eu vou dizer não é inventado, obviamente, e que tenho acesso direto a enciclopédias bíblicas, comentários bíblicos, está disponível para quem quiser, cá em Portugal e em português. Então vamos passar à primeira. Os pentecostais, estes profanos pentecostais, o que é que eles ensinavam sobre Gog de Magog? Nós abrimos aqui alguns comentadores eruditos pentecostais e vamos ver o que é que eles diziam. Aquilo que eu fiz foi tirar uma foto e agora meter no ecrã para vocês verem o que é que eu estou a ler, está bem? Pentecostais, vamos então ver. Há aqui uma nota em que diz Gog, Magog. Neste capítulo, Ezequiel descreve uma coalizão de nações. Vocês leram bem? Os eruditos pentecostais já diziam que Gog de Magog é uma coalizão de nações. Então, mas como é que é possível estes eruditos da cristandade profanos chegarem ao entendimento primeiro que a Sociedade Torre Vigia? Como é que se explica isto? Se a Sociedade Torre Vigia é exclusiva no entendimento da Bíblia, como é que eruditos pentecostais chegaram primeiro a esse entendimento? Vamos para parte. Vamos passar ao segundo. Estudo Holman. O Estudo Holman é um conjunto de eruditos que se juntou
protestantes que se juntou para a interpretação da Bíblia. E vamos ver o que é que eles dizem com relação a Gog de Magog. Se for esse o caso, Gog passou a ser um símbolo transnacional do mal, muito semelhante ao Edom e ao Egito. Expressão símbolo transnacional, ou seja, várias nações do mal que se opõem a Deus. Se a Sociedade Torre de Vigia é o canal exclusivo de comunicação de Deus com o ser humano, como é que eruditos protestantes chegaram a entendimento sobre Gog de Magog mais cedo que o canal exclusivo? Enquanto o canal exclusivo andou décadas a ensinar erradamente que Gog de Magog era Satanás, já os eruditos protestantes diziam que Gog de Magog era uma coligação de nações. Respondam a isto. Vamos pôr estes profanos de lado. Passar à próxima. O estudo cronológico das Escrituras. Vamos ver o que estes eruditos que fizeram este estudo dizem sobre este assunto. Gog representa o poder militar agregado de todas as forças que se opõem a Deus. Parece que estes eruditos chegaram à conclusão que Gog de Magog representa o poder militar agregado de todas as forças que se opõem a Deus. Agregado. Provavelmente dar a entender várias nações que se agregam em oposição a Deus. Eruditos profanos. Vamos passar ao próximo. Isto é uma tradução da Bíblia literal do texto. Isto foi feito por um erudito brasileiro. Não tem muitas notas, mas achei curioso o que ele diz em Ezequiel 38 sobre a identificação de Gog e Magog. E vamos ler. Quer seja o principal príncipe desta confederação de nações, esta deve incluir a Rússia e outras nações. Notem a expressão confederação de nações. Mais um erudito que chegou à conclusão que Gog de Magog é uma confederação, uma coligação de nações que se vão opor a Deus. A pergunta que se faz é: como é que este erudito bíblico, este profano erudito bíblico, chegou à conclusão da identidade de Gog de Magog primeiro que o canal exclusivo de Deus? Isto deixa bem claro que a única religião que andava enganada e a pregar que Gog de Magog era Satanás era a Sociedade Torre de Vigia. Porque todas as outras religiões já tinham o entendimento correto de que Gog de Magog é uma coligação de nações. Mas como este erudito é profano, põe-se à parte. Vamos ao próximo. Isto é um estudo de Thomas Nelson. É um conjunto também de eruditos protestantes que se juntou para fazer o estudo das Escrituras. E vamos ver o que é que eles dizem sobre quem é Gog de Magog. A última frase aqui no comentário. Porém, a futura coalizão prevista na profecia incluirá e até mesmo será liderada por povos. Eu vou repetir. Porém, a futura coalizão prevista na profecia está aqui a falar de uma futura coalizão prevista na profecia. Como é que é possível que estes profanos eruditos bíblicos tenham chegado à conclusão que Gog de Magog é uma coalizão de nações profetizada em Ezequiel 38? Enquanto a Sociedade Torre de Vigia andava a pregar de porta em porta que Gog de Magog era Satanás. Como é que isso se explica? Passar ao próximo. Este não sei quem são os eruditos, não pesquisei, mas é a nova versão internacional. E vamos ver o que é que eles dizem sobre este assunto. Com relação a Ezequiel 38.1, Gog de Magog diz: por parte de uma coligação maciça de potências mundiais com o intuito de destruir o reino de Deus. Parte de uma coligação maciça das potências mundiais. Mais uma vez, eruditos profanos a dizer que Gog de Magog é uma futura coligação de nações. Como é que isto se explica? Se a Sociedade Torre de Vigia
proprietária do entendimento da Bíblia, como é que foi a única que andou enganada até 2014? Enquanto os profanos já tinham nos seus escritos que Gog de Magog era uma coligação de nações. Vamos passar agora a outro erudito, John MacArthur. Ele é calvinista, ele ainda é vivo, é este senhor que estão a ver na imagem, e ele também fez um estudo profundo das escrituras, ele e mais a sua equipa de pesquisadores, e a conclusão é que este senhor chegou com relação à identidade de Gog de Magog. Vamos ler. Em resumo, um príncipe maior, que era inimigo do povo de Deus, liderará uma coalizão de nações contra Jerusalém. Por favor, mas expliquem-me isto. Como é que este senhor, que ainda é vivo, pertence a uma vertente religiosa que é o calvinismo? Como é que ele chegou ao entendimento que Gog de Magog é uma coligação de nações antes da sociedade de vigia? Como é que é possível isto? Como é que se explica que um erudito calvinista, um erudito profano, tenha chegado ao entendimento sobre Gog de Magog primeiro que a sociedade de vigia? Um erudito que pertence a outra denominação religiosa. Como é que isto se explica? A única religião que andava enganada com relação à identificação de Gog de Magog eram os testemunhos de Jeová. Como é que isso se explica? Erudito profano. Provavelmente um apóstata. Vai-te embora para a Gena. Mais um apóstata. Olha, eu deixei o melhor para o fim. John Wesley. Os irmãos sabem quem era John Wesley? John Wesley foi um homem que nasceu há mais de 300 anos atrás. Muito tempo antes de surgir o irmão Russell. Porque o irmão Russell nasceu em 1852. Este senhor nasceu em 1703. Por isso viveu 150 anos antes do Russell. Está bem? Por isso o Russell ainda não era nascido, nem estava projetado. A pergunta que se faz é, o que é que este senhor John Wesley, que pertencia à Igreja Metodista, dizia sobre Gog Magog no século XVIII, em 1700 e troca o passo? Vamos ver o que é que este senhor dizia. E que o nome pode significar aqueles inimigos da Igreja de Deus. Mais à frente, e que o profeta prediz as forças e combinações anticristãs. Notem, como resumo esta última frase, a profecia prediz as forças e combinações anticristãs. Forças combinadas, coligação de nações. Por isso aquilo que este senhor John Wesley, um erudito profano, chegou à conclusão que Ezequiel profetizou forças e combinações anticristãs. Forças e combinações, coligações anticristãs. Por isso era uma coalizão de nações. Como é que este senhor John Wesley chegou à conclusão que Gog de Magog era uma combinação de forças, coligação de forças? Como é que ele chegou a essa conclusão? Como é que este senhor chegou a essa conclusão no século XVIII? E como é que nós respondemos à pergunta, como é que a sociedade de vigia andou a ensinar que Gog de Magog era Satanás, quando todos os eruditos bíblicos diziam que Gog de Magog é uma coligação de nações? Como é que se explica isto? Como é que o irmão David Splay, num vídeo, disse que não havia escravo fiel e prudente antes de 1919? Por isso, irmão David Splay, eu gostava de perguntar se este erudito bíblico, John Wesley, que viveu no século XVIII, se forneceu ou não alimento. E se o alimento dele era verdadeiro ou não. Então, se este senhor não era um escravo que se esforçava para ser fiel e prudente, como é que é possível que este senhor, este erudito, tenha dito algo que a sociedade de Torre de Vigia, que se autodenominou como escravo fiel e prudente, só descobriu isso em 2014? Como é que se explica isto? Como é que se explica que o canal exclusivo de Deus chegou à conclusão, 300 anos mais tarde, sobre a identificação de Gog e Magog?
Notem, eu estou a dizer 300 anos mais tarde porque eu não fui consultar os escritos de Lutero e de Calvino que viveram no século XVI, né, 1500 e qualquer coisa. Porque provavelmente esses homens devem ter escrito algo idêntico, porque o John MacArthur é calvinista e segue a vertente de Calvino, por isso provavelmente este ensino já tem mais de 500 anos. Como é que a Sociedade Torre de Vigia emite uma nova luz em 2014, quando todas as religiões já sabiam que Gog Magog era uma coligação de nações? Ok, então nós vamos passar a reunião anual, um trechozinho do irmão Jeffrey Jackson, e peço a atenção de todos os senhores e senhoras para o prazer de apresentar um erudito da Sociedade Torre de Vigia, que vos irá apresentar uma nova luz com mais de 300 anos. O nosso irmão Jeffrey Jackson e o terrível Gog de Magog. Vamos ouvir. Quem é Gog de Magog? Quando vemos as provas aqui nas Escrituras, fica evidente que Gog de Magog não é Satanás o diabo, mas sim uma coalizão de nações. E sabemos com certeza que quando Gog de Magog atacar, ele será derrotado e depois destruído completamente. Que grande banquete espiritual! Notem, parece que descobriram a pólvora. E depois a expressão, que grande banquete espiritual. Que grande banquete espiritual. Quer dizer, isto é comida aquecida e retardada. Isto é como comer carapaus fritos da semana passada. Só que estes carapaus fritos não são da semana passada, já têm 300 anos, já são fósseis, já estão fossilizados, já são dinossauros. Por isso aquilo que vocês serviram na reunião anual de 2014 foram carapauzinhos pré-históricos do tempo de Calvino, do tempo de John Wesley. E o que eu acho curioso depois é a assistência. Estes senhores contentes com estas novas luzes, um rico banquete espiritual, que era preferível ter ido ao McDonald's, mas na mente destes irmãos, ser convidados à reunião anual é como subir ao terceiro céu. E tiveram uma nova luz em primeira mão. Carapaus pré-históricos fossilizados. Bem-vindos à reunião anual das Petas. Irmãos, imaginem só esta reunião anual estar a ser presenciada por membros de outras religiões, de outros eruditos, como calvinistas, luteranos, metodistas, presbiterianos, pentecostais, por aí fora. E eles assistissem a esta reunião anual em que havia uma nova luz. Vamos ouvir qual é a nova luz destes que dizem que são canal exclusivo. Que Gog de Magog é uma coligação de nações. Eu acho que eles iam começar a rir, mas estes homens só chegaram a esta conclusão 300 anos mais tarde, para não dizer 500 anos mais tarde. Eles iam rir da nossa cara. Mas o que é que se está a passar com vocês? E depois verem irmãos a tirar notas destas novas luzes. Mal eles sabem que se tivessem entrado numa igreja metodista, ou pentecostal, ou calvinista, ou luterana, bastava perguntarem ao pastor e já tinham a resposta. Mas não, tiveram que fazer uma viagem até aos Estados Unidos, receber um convite especial para poderem comer carapauzinhos já fossilizados. O que eu quero destacar foi o vídeo que foi apresentado no início do irmão Samuel Hurd. Vamos passá-lo outra vez. Nós sabemos que de vez em quando há ajustes ao nosso entendimento. E no futuro podem vir a haver ainda outros ajustes. Há certas coisas que Jeová não nos permite entender, apesar de as lermos vez após vez. Nós só entendemos as coisas quando Jeová quer que nós as entendamos. E tenho a certeza que é Jeová que está por trás daquilo que vos vou dizer hoje. Não o corpo governante, nem nenhum humano aqui na Terra, mas Jeová Deus. E os falsos profetas são como os peixes. Pela boca morre o peixe. Por isso eu gostava de fazer umas perguntas a este irmão, Samuel Hurd. Porquê é que Jeová não vos permitiu entender algo que era de conhecimento público? Porquê é que Deus não vos permitiu? Porque já era entendido por outros. Porquê é que não vos permitiu entender a vocês? Porquê? Quando vocês andaram a ensinar que Gog de Magog era Satanás, quem foi que vos deu essa informação? Quem foi que vos deu essa luz? Será que foi Deus, a fonte de luz, ou será que foi o anjo de luz?
Porque Satanás persiste em transformar-se em anjo de luz. Por isso existem duas fontes de luz. Deus é a luz, é verdade, e Satanás é anjo de luz. Por isso, quem é que vos deu essa informação? Que Satanás era Gog e Magog? Foi Deus, a fonte de luz, ou foi o anjo de luz, Satanás? Quem foi? Como é que é possível que o canal exclusivo só chegou a uma conclusão em 2014, quando todas as outras religiões já tinham esse entendimento? Note, veio com 300 anos de atraso. Não estamos a falar em 3 minutos. Não estamos a falar em 3 horas, em 3 dias, em 3 semanas, em 3 meses, em 3 anos. Estamos a falar em 300 anos. Como é que é possível que o canal exclusivo de Deus, aquele que é proprietário do entendimento das Escrituras, só chegou à conclusão 300 anos depois? Se o entendimento da Bíblia é propriedade vossa, como é que vocês só chegaram ao entendimento de Gog e Magog em 2014, quando John Wesley, no século XVIII, já o afirmou, que era uma coligação de nações? Expliquem-me isto. Felizmente muitas pessoas estão a despertar. Não é fácil, as pessoas têm que entrar no modo de interrogação para poder perceber o engano que está em movimento. Mas há muita gente a despertar por todo o lado. Então eu queria finalizar apenas com um contraste. Primeiro, aquilo que a Sentinela diz sobre nós temos um canal exclusivo, a Sentinela 61, e diz que a classe do escravo tem servido como canal exclusivo de Deus. Canal coletivo exclusivo de Deus. Por isso, para entender a Bíblia, nós afirmamos, nós somos um canal exclusivo. Ponto. Agora vamos ver o que é que o nosso irmão Jeffrey Jackson afirmou quando teve que ir a tribunal na Austrália, por causa do outro assunto que tem a ver com, guardem estas duas palavras, abuso, deixar algumas coisas no meio, menores. Isto é por causa do algoritmo. Juntem estas duas palavras. Ele teve que ir responder por causa de 1008 casos deste tipo de abusos. Então ele foi lá responder e o procurador perguntou-lhe: vocês, coro governante, acham que são porta-vozes exclusivos de Deus? E vejam o que é que este senhor respondeu, o irmão Jeffrey Jackson. And do you see yourselves as Jehovah God's spokespeople on earth? That I think would seem to be quite presumptuous to say that we are the only spokesperson that God is using. Então o procurador faz a pergunta: vocês são porta-vozes de Deus? Resposta: afirmar isso seria um pouco presunçoso. Presunçoso afirmar que eles são o canal exclusivo. Mas nós entramos aqui num problema. É que aquilo que é escrito, aquilo que é ensinado à Congregação Mundial é que eles são o canal exclusivo. Mas quando têm que dar a cara e enfrentar uma autoridade para fazer essa afirmação, não têm essa coragem. O que é que se está a passar aqui? O que é que se está a passar aqui? Porquê é que este homem não teve a coragem de dizer nós somos o canal exclusivo? Porque, por outras palavras, o que ele está a dizer com esta afirmação, que seria presunçoso, ele está a dizer que aquilo que escreveram nas sentinelas, acerca de ser um canal exclusivo, é uma atitude presunçosa. Foi ele que o disse em 2015. Por isso pouco mais há a dizer, a não ser que cada um daqueles que tem a coragem de ver este tipo de vídeos e se interrogar, se questione quem são estes homens. E estes homens estão descritos pelo apóstolo João na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas. Eu vou repetir. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda a parte. O que o apóstolo João está a dizer, por favor, ponham à prova esses homens, não tenham medo. É Deus que vos está a dizer, ponham à prova se o Espírito que eles dizem que têm, se vem mesmo de Deus. Porque se viesse de Deus, não pode haver engano, conforme tem havido dentro da sociedade de vigia. O apóstolo João alerta, cuidado com falsos profetas. E deixem-me-vos dizer o seguinte, foi só mesmo a partir de 2021 que eu comecei a ter coragem de começar a pesquisar fora da sociedade de vigia. Só em 2021, quando eu comecei a desconfiar que alguma coisa não estava bem. O que é que se passa com estes homens? O que é que se passa com esta organização? Foi aí que eu comecei a pesquisar.
Eu vou-vos dizer o seguinte, eu quando começo a pesquisar enciclopédias como estas que eu vos mostrei, eu estava a pesquisar e eu começava a tremer. Mas o que é que estava a passar? Sabem, esse tremor, essas emoções começarem a ferver, isso é apenas um sinal que a pessoa está debaixo de controle mental. Porquê? Como é que isto funciona, o controle mental? O controle mental está focado no culto de homens, em que a veneração de homens e aqueles homens são o canal exclusivo, e se tu tentas procurar algo fora deste canal exclusivo, isso é uma afronta a nós e uma afronta a Deus, porque nós somos o canal de Deus. Então a pessoa treme. Isto quer dizer que a pessoa está debaixo de controle mental. Por isso aquilo que os cultos religiosos conseguem fazer é controlar a pessoa por meio do controle do pensamento. E como é que se faz isso? Por controlar a informação. Por isso é que geralmente estes cultos religiosos proíbem que a pessoa pesquise fora das suas organizações religiosas. Porquê? Porque procurar fora é falta de confiança no líder. E esse líder representa a Deus. Por isso tu não confias em nós, não confias em Deus. Então a pessoa fica debaixo desse controle mental. Por isso eles, ao controlarem a informação, acabam por vedar o acesso dos nossos pensamentos a outras informações. Por isso o nosso pensamento fica restrito àquela informação. E obviamente essa informação vai condicionar o nosso pensamento e o nosso pensamento vai controlar o nosso comportamento. Porque é assim que funciona. Tudo começa na mente. Por isso é que se costuma dizer, tem cuidado com os teus pensamentos, porque tornam-se palavras. Tem cuidado com as tuas palavras, porque tornam-se ações. Tem cuidado com as tuas ações, porque tornam-se hábitos. Tem cuidado com os teus hábitos, porque eles definem o teu caráter. Tem cuidado com o teu caráter, porque ele vai causar o teu destino. Por isso o nosso destino começou onde? Na mente. Mente, palavras, ações, hábitos, caráter, destino. Tudo começou na mente. E o que é que controla a mente? A informação. Por isso é que estes cultos religiosos privam as pessoas de informação para condicionar o pensamento. Por isso, controlam a informação. Ao controlar a informação, controlam o pensamento. Ao controlar o pensamento, controlam aquilo que as pessoas dizem e controlam aquilo que as pessoas fazem. E, obviamente, vão definir o destino das pessoas. Por isso, estes cultos religiosos, por meio do controle da informação, vão condicionar o destino da pessoa. E as pessoas vão ser destinadas à hiena por serem vítimas de falsos profetas. E é assim que funciona os cultos religiosos. Por isso, quando eu tremia, quando pesquisava, tinha a ver com controle mental. Esse controle mental já saiu. Por isso, eu, quando entrava num salão do reino, eu pensava que entrava na Biblioteca de Alexandria. E via ali aquelas sentinelas, aqueles livros. Ficava muito contente quando vi um salão do reino, uma biblioteca com todas as sentinelas de 1950. E eu, às vezes até como estudantes, olha as nossas publicações, tudo aqui explicadinho. Mas esqueçam. A partir de 2020, quando eu comecei a ver a informação que está disponível, de conhecimento e entendimento bíblico, acreditem, tudo o que existe disponível, vocês não têm tempo de consumir em 70 ou 80 anos de vida. Não têm tempo. Uma pessoa normal que tenha que trabalhar, que tenha que ter a sua vida normal e que depois use o tempo para estudar, não tem tempo em 70 ou 80 anos de vida de ter acesso a tudo o que está disponível sobre entendimento bíblico. É um mar vasto. Só para vocês terem ideia, aquilo que eu mostrei é apenas umas bíblias de estudo com notas de estudo. Agora, enciclopédias, eu tenho-as em formato digital. Só sobre o livro de Romanos, são 9 volumes. O livro de Romanos, 9 volumes. E eu ficava todo contente, às vezes chegar ali ao perspicaz e ter ali uma explicação do livro de Romanos, que são umas quantidade de páginas, sim, é verdade, mas não estamos a falar de páginas, estamos a falar de 9 volumes. E 9 volumes daqueles eruditos, fora a quantidade de eruditos que existiu ao longo de 300, 400 ou 500 anos. Por isso, esqueçam que vocês pertençam a um canal exclusivo de Deus, de comunicação de entendimento bíblico. Esqueçam isso. Isso é enganoso, está bem? Até posso dizer, depois de começar a estudar a Bíblia sem os óculos da JW, tirar esses óculos, porque se eu vou estudar a Bíblia com os óculos da JW, não consigo entender. Tiramos e então faz luz. E posso-vos dizer, sem sombra de dúvida, que a Sociedade de Teologia tem ensinos
heréticos. Melhor dizendo, têm ensinos demoníacos. Apesar destas evidênncias, e uma delas foi Gog de Magog, quem não despertar com isto, que Gog de Magog não é Satanás, só foi descoberto em 2014 pela Sociedade de Vigia, quando isso já era conhecido há centenas de anos. Se ninguém despertar com isto, olha, se alguém, apesar disto, continuar a dizer, eu apesar destes erros, eu quero continuar com o meu corpo desgovernante, problema vosso. Problema vosso. Isto é, claro, é apenas um pensamento meu, é particular. A meu ver, dentro da Sociedade Torre de Vigia, porque há muita gente a sair, e as pessoas que ainda não conseguiram sair é porque querem sair com a família. Há muita gente a despertar, muita gente. Por isso, as únicas pessoas que vão ficar dentro da Sociedade Torre de Vigia, a meu ver, são apenas 3 pessoas. 3 tipos de pessoas. Os idólatras, aqueles que adoram homens, veneram homens, os hipócritas e os lamberrabos. São 3 tipos de pessoas que vão continuar dentro da Sociedade Torre de Vigia. E estes sim vão ser ajuntados para ser queimados quando vier a colheita. Porque o joio vai ser queimado primeiro e depois o trigo é que vai ser reunido ao celeiro do Cristo. Por isso, se vocês continuarem onde estão, vocês vão estar a ser ajuntados para serem queimados como joio. A única coisa que eu quero que vocês respondam é o seguinte: se o corpo governante é o canal exclusivo de comunicação entre Deus e o homem, como é que este canal exclusivo entendeu em 2014 algo que já era conhecido há mais de 300 anos? Expliquem-me isto.